Como melhorar o seu inglês em 12 semanas. Olá, eu sou a Carol Duarte. Eu estou fazendo um desafio de inglês de 12 semanas porque eu quero melhorar a minha fluência, o meu vocabulário, a minha confiança ao falar, a minha pronúncia e hoje eu vim aqui trazer para vocês o resultado da minha 4ª semana. Gente, o que eu vou trazer aqui para vocês é realmente assim transformador. É algo que eu não acredito porque eu não comecei muito antes, que tem muita oportunidade disso aqui na Austrália, no Brasil e em vários outros países do mundo. Mas espera aí que eu vou falar primeiro aqui do meu progresso e aí eu vou entrar no que eu coloquei dentro do meu planejamento e que foi assim, mind-blowing, como diria em inglês, né? Tá explodindo a mente. Pois bem, no meu planejamento eu tenho coisas que eu faço pontualmente, que no meu caso eu coloquei um check-up de pronúncia e do meu sotaque também. Vou deixar um vídeo aqui. Se você não sabe assim, como é que tá o meu inglês, quais pontos que eu preciso melhorar e tudo, cheque esse vídeo, vai ser muito bom, vai ser bem esclarecedor o que eu fiz e que pode te ajudar também. E a segunda coisa que eu coloquei para fazer pontualmente pontualmente essas duas coisas, é fazer uma reunião em um grupo, uma comunidade, né? E por que veio essa ideia de fazer isso? Por 2 motivos. O primeiro, porque quando a gente se expõe a pessoas da comunidade local, a gente está se expondo ao inglês nativo, a pessoas que já falam inglês, você se coloca ali para conversar mesmo, para fazer uma rede de contatos, né? Com pessoas ou que estão aprendendo inglês e querem crescer junto com você, ou pessoas que já falam a língua e que tá só querendo aumentar a rede de contatos mesmo. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque eu mudei de Sydney. Então eu saí de Sydney vai fazer um mês, eu acho. Tem um mês? Tá por aí, umas 3, 4 semanas. E eu não conheço ninguém aqui. Então para mim era uma oportunidade também de, junto com esse desafio de inglês, eu também conhecer pessoas locais. Se você quer entender o porquê que eu saí de Sydney, por que eu vim para uma cidade regional, vou deixar um vídeo aqui também que pode ou matar sua curiosidade ou até abrir uma possibilidade aí para você, caso você tenha um pouquinho dessa vontade. Pois bem, dentro do desafio também tem as coisas que a gente tem que fazer semanalmente, que no caso é puxar assunto com 3 pessoas e fazer, no meu caso eu coloquei fazer um shadowing, né, de um podcast. Eu fiz de uma semana um podcast para 2 pessoas, depois eu fiz um de 3 pessoas. Na semana passada eu esqueci de contar, mas eu fiz de 2 pessoas de novo, foi bem melhor. Eu gosto de fazer essa técnica do shadowing, para quem não conhece, é de você... Sabe quando a gente é criança, que a gente fica imitando o que a outra pessoa tá falando, assim? É basicamente isso, você vai seguindo o que a pessoa tá falando por cima dela. Tem algumas pessoas que às vezes falam uma frase, pausa e fala depois, mas eu gosto de falar junto, assim, como se eu estivesse imitando mesmo. E eu pego vídeos de pessoas locais, eu gosto de podcast com 2 pessoas, porque no final das contas, na vida real, a gente vai estar sempre em diálogos, então acho que é mais fácil a gente pegar um pouquinho da entonação, do jeito de falar, das perguntas, quando eu assisto o diálogo. Infelizmente, essa semana eu não fiz. Eu tô participando de um seminário por 4 dias, e pra vocês terem noção, agora é segunda-feira, 2h30 da tarde. Eu tô acordada desde ontem, 11 horas da noite. Eu dei uma cochilada e acordei. Então, meu final, assim, da minha semana foi bem tomado por conta disso. E eu tive que condensar tudo na minha semana antes disso. Então, eu acabei não fazendo nada de shadowing. E as coisas que... e o assunto com 3 pessoas eu puxei, eu vou falar mais disso mais pra frente. E diariamente eu tenho 4 coisas. A primeira delas é o Elsa, que é o aplicativo que eu estou utilizando para eu poder melhorar o meu inglês. Uso ele todos os dias, fiz os 7 dias da semana. Tem um vídeo só explicando um pouco mais sobre ele, vou deixar aqui também, porque, assim, tá sendo um diferencial na minha prática de inglês. É um aplicativo que eu já usei há muito tempo também, gosto muito, é o único que eu indico. Então, vale a pena. Vou, inclusive, deixar um link aqui, que eu peguei um link de afiliado com eles para vocês ganharem desconto. Então, se você quer testar uma semana gratuitamente, pode testar. Depois de testar, se você quiser assinar, volta aqui no vídeo, ou então já copia e cola no Notes do seu celular o outro link para você conseguir pegar o plano anual por R$185. Se você não cancelar lá e buscar o outro, é capaz que eles vão te cobrar um outro preço. E aí pode ser um preço mais caro, então só fique esperto com isso. A segunda coisa é me gravar falando, então eu fiz isso 6 dias essa semana,
E a única coisa que eu ainda não fiz, né? Essa é a minha 4ª semana, então quase todos os dias eu tô gravando um vídeo. E agora que eu vou colocar todos eles juntos para eu poder analisar como é que tá sendo essa fala. Estudar 5 palavras de inglês. Então eu contei para vocês também que eu estou mudando de emprego, estou começando em uma carreira nova numa área que eu não tenho inglês e eu preciso desenvolver o inglês técnico. Então agora o meu desafio, além de aprender 5 palavras, é na verdade fazer com que sejam 5 palavras da área nova, do meu vocabulário técnico que eu vou precisar e que eu não tenho para essa área. Então eu fiz essas 5 palavras dentro do aplicativo e eu vou deixar um vídeo aqui também mostrando como que você vai ganhar inglês técnico por essa técnica que eu tô fazendo. Então assiste isso aqui. E a 4ª coisa foi uma leitura em voz alta. E, gente, assim, surreal o quanto que minha leitura já tá muito melhor. Eu fiz 6 dias essa semana. Eu já disse aqui que eu sempre lia com um pouco de dificuldade e foi maravilhoso ter trocado essa 4ª função e colocado essa leitura, porque me ajudou demais. E quando vocês veem isso que eu tô fazendo pontualmente, semanalmente e diariamente, isso pode ser adaptado para o que você quer melhorar de inglês. Então, seu inglês pode estar básico, intermediário, avançado, do jeito que for. Você vai utilizar das técnicas do livro, de um brainstorming que a gente faz e tudo para definir o que você vai fazer. Se você quer fazer o seu planejamento, este aqui é o vídeo. Então, assista ele, depois você pode assistir todos os vídeos que está dentro da playlist, que aí você vai conseguir saber o que fica melhor para o seu objetivo e depois ver também como é que eu apliquei tudo isso. Pois bem, qual que é o meu progresso aí dessa semana, antes de eu contar do que tá realmente fazendo uma grande diferença nesse inglês, nessa confiança, que eu tenho certeza que vocês vão poder utilizar e ganhar muito com isso também. Na semana passada, eu mostrei a tela do meu celular e eu mostrei que eu tinha o plano vitalício, tanto que eu gosto desse aplicativo, gente, eu tinha um plano vitalício e eu tava fazendo tudo por ele. E aí, na semana passada, uma seguidora mandou mensagem e falou assim: Carol, eu peguei o plano para testar em 7 dias, eu não consegui achar onde você fez o assessment e tal, você podia me ajudar? E aí eu vi que esse plano que eles estão oferecendo agora é o Premium. Então o que eu fiz? Fiz o download dele por 7 dias gratuito também, mesmo link que vocês vão ter aqui embaixo. Só que no que eu fiz isso, gente, isso sumiu meu plano anual. Anual não, meu plano vitalício. E aí eu fiquei vocês viram no vídeo passado, eu mostrei lá que eu tinha acesso a isso até o dia 15. E infelizmente ainda não voltou ao normal o que era. Eu mandei um e-mail para o suporte, e agora terminou esse vitalício, eu entrei em um plano Student, que eu nem sabia que existia. E aí, por conta disso, a avaliação na semana passada foi um pouquinho diferente das anteriores, porque no Elsa Premium, eles avaliam algumas coisas que não tinha no outro. Então eu imagino que entre a segunda semana e essa semana agora, vai ter uma diferença, assim, de algumas coisas, porque a forma de avaliar do plano Pro para o plano Premium é diferente. Mas enfim, vamos começar aqui com a nota do meu inglês, né? Na semana passada, eu tava mostrando no aplicativo como se eu tivesse com um inglês nativo, com 90%, né, a nota lá que eles dão geral. Só que tinha algumas coisinhas lá, que era vocabulário e gramática, que eu não tinha, que estava 50%, assim, porque não tinha muita nota, né? Eu tinha acabado de começar a usar o aplicativo naquela versão. Então, eu imagino que estava um pouquinho errado, assim. Agora, o que está atualizado aqui no meu aplicativo é que, na verdade, o meu inglês está advanced e a nota overall está 85. Então, é como se eu tivesse caído uns degraus aí, né? De 90 para 85, de nativo para advanced. Mas, de novo, se eu voltar para outro plano, eu não sei se vai voltar a nota do jeito que era, então meio que uma bagunça. Mas agora a gente vai comparar cada skill, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Dentro da pronúncia, eu tava na semana passada com 92%. E pronúncia é uma das coisas que eu mais quero melhorar. Fiz esse check-up de pronúncia para ver o que eu precisava melhorar mais. E essa semana, gente, já foi para 95%. Eu vou deixar uma imagem em algum lugar aqui da tela para vocês irem acompanhando junto comigo. A fluência, eu tava com 87% na semana passada e agora eu estou com 88%. Então melhorou 1% aí, o que é ótimo. Significa que eu tô conseguindo falar com um pouco mais de fluência. Eu sei que eu ainda peco, tá? Porque como nesse aplicativo eu tô usando muito uma inteligência artificial que eles têm, que a gente
dá play, começa a falar com a inteligência, vai surgir nas frases, né? A pessoa fala qualquer coisa, te pergunta coisas diferentes, vai respondendo, e às vezes eu dou uma travada. Então eu imagino que talvez eu possa até melhorar essa fluência, eu quero parar de dar essas travadinhas assim, mas é porque eu não estou planejando o que eu vou falar. Eu aperto e falo, sabe? Pra tentar ser um pouquinho mais natural. Mas ainda não é a mesma coisa de conversar com um humano, né? Eu tô conversando com o meu iPad. A outra coisa é a entonação. Então, a minha entonação na semana passada estava 84%. Nessa semana, tá 83%. Então, melhorei bastante a pronúncia, melhorei um pouco a fluência, mas a entonação caiu 1%. E o que eu imagino que aconteceu, tá, gente? Primeiro, tem essa coisa dessas travadas. Então, eu começo a falar uma coisa, eu dou uma travada, depois falo outra palavra. Então, eu imagino que deve, né, no gráfico lá de speech, deve do nada dar uma parada assim e volta. Então, eu imagino que isso possa estar ruim. A outra coisa é que no plano Pro tinha uns exercícios específicos para entonação. Inclusive, eu mostrava lá no Instagram, né, que tipo, é o que eu tenho mais dificuldade, o exercício que eu mais odiava, porque é o que eu mais precisava. Então, eu não gostava de fazer, mas eu queria fazer cada vez mais para melhorar. E aí, nesse novo plano, eu não vi esse exercício ainda. Talvez seja porque eu estou tão focada na pronúncia que eu estou indo na parte da pronúncia, desculpa, no ganhar o vocabulário técnico da minha área, que eu quero entrar, que eu vou entrar agora no final desse mês, que eu não estou indo para os exercícios gerais. Então, pode ser isso também. E aí, gramática na semana passada estava 50%. Como eu disse, eu só tinha começado a usar o aplicativo nessa nova versão. Então, eu não sei se eu tinha falado o suficiente para eles me darem uma nota, né? E agora, semana passada estava 50% e agora está 86%. E vocabulário estava 50% e agora está 75%. É algo que eu posso melhorar muito e eu imagino que deve ser no vocabulário que a minha nota caiu tanto, porque antigamente eles avaliavam outras duas coisas no lugar de grammar e vocabulary, e nessas outras duas coisas eu tinha uma nota muito mais alta. Então eu tô achando que essa é a nova mudança, assim. Pois bem, se eu não tiver deixado, vou deixar essas notas que eu falei aqui agora, e vou falar do que eu fiz, essa coisa pontual que eu fiz pela segunda vez, e que tá me ajudando tanto, que é o que eles chamam de Toastmasters. O que é esse tal desse Toastmasters? Basicamente, eles existem há mais de 100 anos, tá? Eles estão em 140 e tantos, 150 países diferentes. E é um grupo, uma organização que não é para fins lucrativos, que as pessoas utilizam exatamente para poder treinar a falar, a fazer tipo palestras, apresentações e tudo. Eu tô cheia de coisa aqui na minha mesa deles que eu trouxe, eu falei, deixa eu ver o que eu vou querer falar lá. Aqui, por exemplo, é uma das folhinhas que eles me deram, né, como eu fui lá como visitante, e que explica um pouquinho mais. Tem várias coisas aqui que eles me deram, sabe, que explicam um pouquinho mais sobre eles. Então, basicamente é o seguinte, a proposta deles é que a gente consiga melhorar o public speaking, né, falar em público, praticar escrever esses discursos, porque existem alguns discursos que você tem que preparar antes e fazer lá, e a apresentação em grupo também, que é para quem faz esses discursos, a oportunidade de fazer networking, né, de conhecer novas pessoas, fazer uma nova rede de contatos, personal growth, então desenvolvimento pessoal, e que eu imagino que isso é algo que realmente aconteça, porque você se coloca à prova, né? Então você tem que... Não tem jeito de não desenvolver, gente, porque você tá simplesmente se colocando na frente de um monte de gente pra fazer uma apresentação numa língua que não é sua. Então eu vou contar daqui a pouco das minhas duas experiências e vocês vão ver. Liderança, desenvolver liderança, e aí tem algumas questões que eles colocam dentro das reuniões que ajudam a fazer isso. E eles falam que ganhar uma vantagem competitiva no mercado de trabalho, desenvolver autoconfiança, isso é verdade, e self-awareness, que é para você meio que se perceber, entender, acho que é meio que se perceber mesmo, assim, como é que você tá apresentando, como é que você tá falando e tudo. E habilidade de maximizar o seu potencial, whatever that means. Mas enfim, então, basicamente é isso. E eles falam que eles têm 11 caminhos de fazer isso, né? Que é uma dinâmica de liderança, um programa de treinamento efetivo, através do humor,
através da inovação, desenvolvimento de liderança, enfim, mais um monte de coisinhas aqui. E aí eu vou explicar como é que funciona a reunião, que aí vocês vão ver o porquê que é assim, tá? Basicamente, é bem interessante, tá? É uma reunião meio que formal. Eles têm um modelo a ser seguido, que eu também, quando eu fui lá como visitante, eles me deram uma folhinha de visitante, e aí fala assim, em cada reunião, eles dão uma... Você tem que imprimir isso aqui, eles mandam antes para quem é membro, né? E aí fala quem que vai fazer cada parte, que horas que é, por quanto tempo, tudo certinho, assim, tudo formalizado. E aí a ideia é que todas as reuniões sigam o mesmo formato, só que tem pessoas diferentes fazendo cada papel. Então você tem o presidente da reunião, e aí tem o apresentador, tem as pessoas que vão fazer esse discurso, depois tem a pessoa que vai contar piada, a pessoa que vai falar um poema ou ler um poema, tem a pessoa que vai medir o tempo, que vai explicar como é que funcionam as regras, tem a pessoa que vai avaliar quem tá falando, tem alguém que traz uma palavra e vai ver se essa palavra tá sendo usada ali, tem uma pessoa que fica só contando, sabe quando a gente vai falar que é tipo assim, a pessoa fica só contando esse tipo de errinho, ou então aquelas palavras de vício de linguagem que a gente tem. Então no inglês tem muito tipo like. Eu acabei de falar um tipo antes, que seria o tipo em português, né? E então tem uma pessoa só contando isso para ver quem que tá falando isso o tempo todo, quem não falou hora nenhuma. E depois tem uma avaliação geral também, e eles pedem feedback de todo mundo. É muito interessante e eu vi assim o quanto que o mudar de função vai te dando também uma perspectiva diferente em cada reunião e vai fazendo com que isso vai crescendo em várias maneiras diferentes. Aqui na Austrália, eu tenho um programa para ajudar brasileiros a entrar no mercado de trabalho. E eu vejo essa dinâmica acontecer nesse programa meu, que é assim, uma pessoa tem uma dúvida, e aí ela vai trazer isso naquela reunião em grupo. Tem algumas pessoas que não tinham essa dúvida, mas o fato daquilo ser perguntado, a pessoa entende aquilo, aprende com a dúvida, resolve um problema que não sabia e passa a não ter esse problema. Eu vi isso acontecendo também no Toastmasters, que é o seguinte, na minha primeira reunião, por exemplo, uma pessoa foi falar alguma coisa e ela não agradeceu quem passou a vez para ela e não passou a vez para uma pessoa. Então, à medida que eu vejo essa pessoa sendo avaliada por isso, eu já sei que eu tenho que fazer na minha vez. Outra situação, uma pessoa foi apresentar e ela ficou muito paradona atrás de uma bancada assim, e não se expressou, não mexeu, não fez os movimentos, ficou parecendo uma coisa mais palestrinha. Aí essa pessoa recebeu esse feedback. Algo que eu não iria pensar, talvez. E aí, a partir desse momento, eu falei, beleza, no dia que eu for fazer uma apresentação assim, ainda não fiz, eu entrei como convidada, então ainda não pude me inscrever para fazer a apresentação, né? Mas só de ouvir isso, agora eu já sei, eu vou conseguir ser ter um pouquinho mais de... Se eu estiver fazendo isso, eu falo, opa, o que ele falou mais daqui de self-awareness, né? Tipo, ficar ligado no que eu tô fazendo, falar, não, pera, deixa eu me corrigir aqui, porque isso aqui vai dar errado. Então é bem legal isso, eu vejo isso acontecendo dentro desse programa de acompanhamento que eu ajudo o pessoal a conseguir emprego aqui na Austrália, e lá eu vejo a mesma coisa. E aí vamos para as reuniões, gente. Pois bem, eu fui na minha primeira reunião, acontecem 2 reuniões por mês, eu tenho direito a ir em 3 sem pagar, só para eu ver se eu quero ser membro, e aí depois disso eu tenho que fazer uma inscrição. Se eu não me engano, eu tenho que pagar uma taxa de $20 para me inscrever pela primeira vez, né? E depois é uma taxa que é paga semestralmente. Se eu não me engano, são $100 americanos. Esse $20 também é americano, então em dólar australiano deve ser uns 30. E eu fiz 2 reuniões, ainda tem mais uma gratuita e depois eu vou me inscrever. Mas, assim, eu gostei tanto das 2 primeiras que eu realmente vou me inscrever. Eu quero fazer pelo menos 6 meses, porque eu sei que isso vai me ajudar muito. É uma conversação que você tem ali, é uma oportunidade de você falar e de você se expor, e que é muito barata se você parar pra pensar, né? Porque eu faço isso 2 vezes no mês e é por 6 meses. É bem diferente de... Eu não acho que teria algum outro tipo de programa parecido com isso para eu fazer, ou mesmo se eu fosse assim, o que eu pensei inicialmente, né, participar de um Meetup, que é um site que você consegue achar reuniões de vários temas diferentes, de esporte, de lazer, de tudo assim. Eu já fui em muitos meetups de carreira, né, para softwares que eu iria utilizar e tudo.
lá tem uma estrutura, tá todo mundo olhando o que você tá falando, o jeito que você tá falando, tá te dando dicas, tá te avaliando. E as avaliações também são feitas de uma forma muito legal, assim, porque eles sempre vão ver os seus pontos positivos e tudo, e falam de uma forma muito sutil e, assim, é aquela crítica construtiva, sabe? Que você tem que melhorar. Eu não acho que ninguém ouve o que tem que melhorar e fica triste. Acho que todo mundo feliz de ouvir, porque sabe que vai conseguir fazer um papel um pouco melhor da próxima vez. E aí, beleza, fui pra minha primeira reunião. A reunião começa às 6h45. E eu cheguei lá no lugar uns 10 minutos antes. Só que para entrar tinha que fazer uma inscrição, não sei o que, tal. Eu pisei na sala 2 minutos antes da reunião começar. O pessoal já tinha começado, pra vocês terem noção da pontualidade. E aí a porta tava fechada, eu tive que abrir a porta, eu me senti horrível. E olha que eu nem tava atrasada ainda, gente. Mas eu me senti como se eu tivesse atrasado, todo mundo olhando pra mim, eu procurando uma cadeira e tal. Então essa parte de chegar foi um pouquinho ruim. Se você vai fazer isso aqui na Austrália, tenta entrar na sala uns 5 minutos antes, porque eu já tava nervosa de participar, né? E aí eu tive que passar por isso. E aí, quando você vai ter os seus... Uma das primeiras atividades que eles têm para poder descontrair é exatamente uma pessoa traz um tema qualquer da atualidade e aí ela faz uma pergunta e as pessoas têm que ir respondendo aquilo ali, né? Então, no meu caso lá, minha primeira reunião ia dar 70 anos de uma inundação que aconteceu aqui na região que eu moro e que muita gente perdeu casa e tal. E aí eles trouxeram, a pessoa trouxe esse tema e perguntou quais seriam as 2 coisas que você, ou 3 coisas, na verdade, que você pegaria, né, levaria aí no caso de uma inundação. E aí começou a perguntar para todo mundo. E aí eu tinha a possibilidade de só falar assim, passo, porque era a minha primeira vez, como eu tô indo como visitante, eu posso simplesmente passar a vez e não ter que falar nada. E depois teve uma outra... Essa foi a primeira interação que eu tive. Depois eu acho que teve alguma outra coisa. Ou foi só isso? Talvez tenha sido só essa, na verdade. E aí, eu lembro que o pessoal começou a falar, eu tava, assim, do meio pro final. Então eu já fui me preparando, pensando o que eu queria falar. E chegou na minha vez, gente, eu falei. E eu fiquei com tanto orgulho, porque eu tava em um grupo de pessoas que já fazem isso há muito tempo. Tem gente que tá ali, tem 20 anos de casa. Sei lá, tem um cara que fundou, ou tava junto da galera que fundou esse negócio aqui na cidade. Então, assim, tem muita gente que tem muitos anos de prática, e a galera fala e tal. E eu tava, assim, morrendo de vergonha de falar na frente de um monte de gente que eu não conhecia e tal. E era algo meio que espontâneo, né? E eu fiquei muito orgulhosa de falar. Eu fiquei muito nervosa, mesmo muito orgulhosa. Obviamente, cometi alguns erros, né? Eu tentei imitar mais ou menos o que o pessoal falou, mas na questão de levantar, agradecer a pessoa, passar para outra e tal. Mas eu acho que até nisso aí eu cometi um pouquinho de erro. E consegui falar. E aí eu lembro eu não pude ficar na reunião inteira também, porque eu não sabia que a reunião era tão longa e eu tinha psicóloga. E aí eu tive que sair um pouquinho mais cedo. E eu lembro, gente, de quando eu tava saindo, assim, de fechar a porta e ficar com muita vontade de chorar. Talvez quem tem facilidade de falar inglês, quem nunca teve dificuldade, não vai sentir isso e não vai entender o meu sentimento. Mas foi basicamente eu me colocar à prova de uma coisa que sempre foi uma insegurança pra mim, sabe? Eu falo inglês aqui na Austrália, eu trabalho em inglês. Meu marido é canadense, então eu falo com ele em inglês. Mas inglês nunca foi algo fácil pra mim. Eu tenho um inglês muito bom hoje em dia, obviamente por conta de muito estudo. Não foi, o inglês veio, muito menos, moro na Austrália, o inglês veio. Não foi assim. Mas pra mim foi quase que uma vitória, assim. Eu fiquei com muito orgulho de ter conseguido falar na frente do pessoal e de ter me desafiado. E aí eu já senti, assim, mais confiante, mais segura e tudo, só por eu ter participado naquele momento ali. E aí, 2 semanas depois, voltei para minha próxima reunião. E nessa aí eu já cheguei até mais cedo mesmo. Foi uma reunião menor, teve menos pessoas. Na verdade, não teve ninguém fazendo o grande speech, que é de 6 a 8 minutos, né? Porque a pessoa faltou e tal, não pôde participar. Então a reunião foi mais curta também. E aí, nessa reunião, eu fiquei até o final. Essa parte de falar, eu fui a segunda, então foi bem difícil, mas eu consegui falar. Mas mais pro final, eu tive outras partes que eu tive que falar também, algumas avaliando a reunião, inclusive.
E aí eu, né, conversei ali na frente de todo mundo, mesmo sentimento de muito orgulho. E o que eu percebi é que você vai realmente aprendendo com o que as outras pessoas estão falando e fazendo, sabe? E os feedbacks, talvez por eu ser visitante também, eles estavam destacando muito o meu positivo. Eu acho que nem na primeira nem na segunda reunião ninguém comentou nada do negativo meu. Não que não tenha, mas porque eles não estão cobrando ainda a formalidade, tudo que eles esperam de quem já está lá fazendo há mais tempo. Só que você vai observando o que está todo mundo fazendo. E o que eu observei na primeira reunião ainda, até o motivo pelo qual eu quis falar. Na primeira reunião, eu estava sentada do lado da presidente do negócio. Da presidente das reuniões, né? Ela não é a presidente do Toastmasters aqui, mas nas reuniões ela faz o papel de presidente da reunião. E sabe aquela pessoa que parece que ela tá até tremendo pra falar assim? Você sente por dentro, ela tá meio que... tá muito nervosa. Não sei se é porque eu tava perto dela e ela tava me explicando, me ensinando, mas eu senti ela muito nervosa. Tinha uma outra menina com síndrome de Down e tinha mais umas pessoas que você via que elas eram muito tímidas, que estavam ali realmente pra vencer a timidez. E tava todo mundo falando, e, tipo assim, fazendo um ótimo discurso, falando bem, sabe? E aí eu falei, pô, se todo mundo fala, por que eu não posso tentar, né? E aí, dessa segunda vez, até essa menina que eu falei, que, tipo, ela falando dá pra você sentir um nervosismo, eu não senti a mesma coisa dela de novo, talvez da outra vez ela tivesse assim, por conta de eu estar muito perto dela, né? Mas, de novo, eu vi pessoas que são tímidas e que estavam ali falando e conversando. Tem muito australiano, mas o cara que eu acho que é o presidente do Toastmasters dali, ele é de algum país da África, então ele tem um inglês mais... ele fala mais pausadamente, você vê que tem muita pronúncia errada, assim, né? Provavelmente muito puxada pro sotaque dele. E eu falei, vai, vou me desafiar. E foi muito legal nessa reunião que eu participei de tudo também, eu saí de lá bem feliz. E foi até no final dessa reunião que eu puxei assunto com uma pessoa, né, na minha atividade pontual, aliás, desculpa, semanal, de puxar assunto com 3 pessoas que eu não conhecia. Foi no final dessa reunião que eu puxei assunto com um engenheiro de mineração de Minas, que trabalha na mineração aqui e tal. Eu fui conversar com ele, falando que eu tinha mudado pra cá agora, tal. Então foi bem legal, assim. Já comecei a me sentir um pouquinho mais parte de um grupo. Já me senti um pouco mais natural, um pouco menos nervosa pra poder falar. E eu já senti um pouco mais de confiança. Então, eu sinto que fazendo isso aí, pelo restante tanto dessas 12 semanas, quanto eu vou assinar esse negócio por 6 meses, eu consigo ver já que o meu inglês vai sair de lá muito melhor. Agora, em termos de confiança, gente, de quando eu comecei essas 12 semanas para agora, eu já tô muito mais confiante de falar com as pessoas. Talvez seja por conta dessa atividade de falar com 3 pessoas toda semana, né? Semana passada eu não fiz, mas eu fiz nas outras e fiz nessa. Uma pessoa que eu falei foi nesse seminário que eu tô participando agora. Eu tô há 4 dias aí num seminário de um cara que é americano e tem gente do mundo inteiro, tem muita gente da Austrália, conheci algumas pessoas da Austrália. Puxei assunto com algumas também, e mais uma delas que eu puxei assunto, eu pedi o WhatsApp, a gente tá conversando no WhatsApp, então foi uma puxada de... eu conversei com ela em vídeo e tal, e puxei mais assunto do que eu quero atividade, e depois chamei ela pro WhatsApp e tô falando ali também, então foi uma forma legal. E também essa semana eu participei fui numa feirinha local aqui, e aí eu puxei assunto com na verdade foi até com mais de uma pessoa, né, mas teve uma pessoa que eu puxei mais assunto lá, eram vários velhinhos vendendo coisas antigas, assim. Então, essas foram essas 3 coisas que eu fiz daí da minha atividade semanal. Qual que é o meu maior desafio? Eu ainda sinto que eu não... né, eu preciso ainda me encontrar em inglês. E eu sinto que esse negócio de ir lá e falar e ter que me expressar na frente das pessoas, e principalmente por dentro dessas reuniões, terem vários temas diferentes, por exemplo, tem a piada, tem o poema, e você tem que avaliar as pessoas, você tem que falar a sua opinião, você tem que falar essa coisa espontânea aí, de vamos fazer uma pergunta nada a ver, você tem que falar. Eu lembrei o que eu falei da outra vez também. Eles perguntaram o que eu tava fazendo no ano tal, e deram um ano aleatório, e eu tinha que falar o que eu tava fazendo. Então, realmente, da outra vez eu falei 2 vezes, mas por isso que eu fiquei muito nervosa, porque quando você não sabia que ano que iam falar pra você, e me jogaram um ano, tipo, sei lá, 2000 e pouco. E eu acho que eu tinha uns 10 anos, não tinha muita coisa pra falar.
Mas eu já sinto que só de ter participado dessas 2 reuniões, eu me coloquei tanto em uma pressão ali de estar na frente de pessoas, várias pessoas nativas, e com sotaque muito mais pesado, muito mais carregado também, porque são do interior, né? Que já meio que despertou essa confiança e me deixou mais à vontade em outras situações. Que nem nesse seminário que eu tô participando agora, e que eu mesmo, né, tinha umas atividades que tinham que fazer em grupos de 3, 4 pessoas, que eu podia simplesmente fazer a atividade e sair fora, eu tava falando mais. Outra coisa que eu percebi é que eu sou muito líder em português. Então, vou fazer um grupo com alguém aqui, eu vou falar, e aí, o que nós vamos fazer e tal? Eu tenho esse costume de estar todo mundo muito quieto, muito tímido, de eu puxar e eu começar a interagir, fazer as pessoas interagirem. E, gente, pela primeira vez eu consegui fazer isso em inglês, em um ambiente que eu não tenho intimidade, né? Eu conseguiria fazer isso, tipo, num local de trabalho, que eu estivesse trabalhando mais tempo, tudo isso eu conseguia. Mas, assim, sem conhecer a galera, eu travo mesmo. E eu tô nesse seminário há 4 dias, e eu consegui fazer isso. Tiveram várias reuniões de 3, 4 pessoas, que entrava todo mundo, oi, oi, oi. Eu, tipo, já ligava meu microfone e dava oi pra todo mundo, e falava, quem quer falar primeiro? Ah, então eu vou falar. Em coisas nesse sentido, eu participei de muitas reuniões assim, porque eu fazia parte de uma associação de mulheres na construção civil. Tinham várias reuniões. Todas essas reuniões, eu era a última a falar, ou quando alguém chamava meu nome, eu não tinha jeito de fugir. E dessa vez eu consegui, tipo, ninguém vai falar, então eu vou começar. Ou então, você quer começar, fulano? Aí a pessoa falava, e depois ninguém ia, então eu vou. Sei lá, eu já me senti um pouquinho mais líder, assim, em inglês, em um ambiente que eu não conheço ninguém. E eu tenho certeza que ter participado do Toastmasters me ajudou nisso, mesmo que foi só 2 reuniões. Eu consigo imaginar o que vai ser em várias reuniões. A minha dica é, se você pode ser no Brasil, Austrália, Estados Unidos, Canadá, qualquer outro país, busque por esse site, chama Toast, de brindar, Masters, e veja onde tem esses grupos de reunião. Você pode participar de 3 gratuitas em cada grupo, então se eu não gostasse desse, eu poderia buscar outro. Os outros, como eu tô numa cidade menorzinha, são longe, são mais longe, né? Então se não desse certo nesse, ficaria um pouquinho mais fora de mão pra mim. Mas graças a Deus tá dando certo. E aí você pode ver na sua cidade, na área que você está morando, se tem e quantos tem, para você conseguir participar também. Acho que vai ser um desafio também e que pode te ajudar tanto quanto está me ajudando nessa confiança. Essa semana eu vou avaliar como é que foi essa gravação das minhas falas de todos os dias e trago para vocês, talvez na próxima semana, e quero que vocês comentem aqui o que mais vocês querem saber desse, né, tanto do desafio de inglês, do que eu tô achando de alguma coisa, sei lá, o que vocês acharem que falta, que eu poderia trazer nesses vídeos também. E se você quer melhorar o seu inglês para crescer na sua carreira, na sua área de formação, para entrar num emprego profissional aqui na Austrália, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir, para você saber como que você pode conseguir um emprego com o inglês que você tem hoje. Porque eu sei que o nosso inglês, ele melhora muito mais depois que a gente entra na área, que a gente se expõe. Assim como a minha exposição nessas reuniões, que são quinzenais, já está me ajudando, quando eu fui exposta ao inglês todos os dias, o tempo todo, me ajudou demais e eu vejo isso nessa centena de mentorados que eu consegui ajudar a colocar no mercado de trabalho. Então, assista esse vídeo aqui e veja como é que você vai fazer para entrar na sua área também.